Fala investidores, tudo bem com vocês? Eu sou o Francisco Monteverde e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma small cap que teve bastante relevância no ano passado, mas nesse ano de 2021 está um pouco esquecida. A empresa de hoje é a Camil, que é líder em distribuição de arroz no Brasil e em muitos países da América do Sul, e que se você consome arroz e feijão, provavelmente você deveria ter essa empresa em carteira. Mas antes da gente entrar nos resultados da Camil, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa também o sino das notificações e me siga lá no Instagram, @Crescendo Patrimônio, lá tem conteúdo diário sobre investimentos para vocês e também alguns memes pra gente dar risada sobre o mercado financeiro. Então enquanto roda a vinheta, 4 segundos, você já dá essa força, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Então vamos lá, investidores, falar sobre a Camil, que é uma empresa que muitas pessoas nem sabem que tem capital aberto na Bolsa de Valores do Brasil, e é uma empresa que está num setor muito forte e perene no Brasil. A empresa é dona de marcas de arroz, feijão, açúcar e também de enlatados. E o principal ponto, ela é líder de mercado em quase todas as áreas que ela atua. E aí nem precisa comentar, né? Arroz e feijão é o prato preferido do brasileiro, então é uma empresa que faz muito sentido a gente pelo menos olhar de perto e entender um pouco mais como ela funciona e quem sabe investir. Bom, e a Camil é dona de diversas marcas nesses setores de arroz, feijão, açúcar, enlatados, tanto no Brasil quanto na América do Sul. Aqui no Brasil, as principais marcas da empresa são o arroz e feijão Camil, que é o carro forte da empresa, além das submarcas de arroz e feijão, Namorado, Carreteiro e Pop. Além disso, a Camil também é dona da marca União, que é uma das principais marcas no setor de distribuição de açúcar no Brasil, e das submarcas Neve e Doçula. A Camil também é dona de marcas de enlatados, como a Coqueira e Pescador, que quando a gente coloca um limãozinho, azeite e sal, fica uma delícia, experimente em casa. Bom, essas são as principais marcas da Camil aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia. Mas, como eu comentei no começo do vídeo, a Camil é líder também em vários países da América do Sul. Só para vocês terem uma ideia, a Camil é líder em distribuição de arroz no Brasil, Uruguai, Chile e Peru. Ela é também a principal marca de distribuição de arroz no Brasil e também fica em segundo lugar na distribuição de enlatados com as marcas Coqueiro e Pescador. Então já dá pra gente ter uma ideia que a empresa ela não entra no jogo para perder. Ela é líder em quase todos os segmentos que ela atua, principalmente no setor de arroz, que é o carro forte da empresa. Um ponto da gente comentar antes da gente entrar na parte financeira da Camil é que no final de março a empresa lançou um comunicado de recompra de ações. Esse programa de recompra deve durar até março de 2022, então ela tem mais ou menos um ano para comprar cerca de 4 milhões de ações da empresa. E quando uma empresa decide recomprar suas ações, normalmente é porque ela acha que as ações da empresa estão descontadas. A Camil tem cerca de 116 milhões de ações, então ela vai comprar aí cerca de 3,5% do seu portfólio novamente. Isso é interessante porque passa a ideia de que a empresa ela está considerando as ações baratas e também ajuda bastante na questão de dividendos. A Camil é uma empresa que paga dividendos desde 2016 e no ano passado foi o ano que a empresa mais pagou dividendos, ficando com um dividend yield de 5,5% mais ou menos. Então, quando a empresa ela decide recomprar parte das suas ações, provavelmente os dividendos da empresa também vão aumentar, porque a gente tem uma quantidade menor de ações, então quando a gente distribui, aumenta proporcionalmente um pouco os dividendos por ação. E isso é bem interessante para quem gosta de receber dividendos. E claro, já veio uma premissa básica da Bolsa de Valores, é que se a empresa ela está pagando dividendos desde 2016, significa que a empresa ela tem um lucro líquido recorrente desde 2016. E já pegando esse gancho de finanças da empresa, vamos entrar então no relatório gerencial. O último relatório da empresa é o do terceiro trimestre do ano passado, que vai até novembro de 2020, então é mais ou menos o resultado completo do ano passado. Bom, a receita líquida da Camil no terceiro trimestre foi de 2 bilhões de reais, isso representa um aumento de 38% em relação ao terceiro trimestre de 2019 e um aumento de 4,2% em relação ao segundo trimestre de 2020. Desses 2 bilhões, 1,4 bilhões são das operações aqui no Brasil e cerca de 550 milhões são das operações na América do Sul. As operações no Brasil cresceram 44% e as operações na América do Sul cresceram 25%. E isso já dá pra gente imaginar que o resultado completo do ano de 2020 da Camil vai vir muito forte porque a empresa ela veio crescendo trimestre a trimestre no ano passado. E continuando, no terceiro trimestre, o EBITDA da empresa ficou em 237 milhões de reais, o que dá um aumento de 78% quando a gente compara com o ano de 2019, e também um aumento de 14% em relação ao segundo trimestre de 2019. Então, mais uma vez, a gente percebe que a empresa ela vem evoluindo bastante ao longo do tempo. Além disso, a margem EBITDA do terceiro trimestre ficou em 11,9%, o que dá um aumento também de 3 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2019. Já o lucro líquido da Camil no terceiro trimestre ficou em 130 milhões de reais, o que dá um crescimento de 96% em relação ao mesmo trimestre de 2019 e que dá uma pequena queda de 6,6% comparado com o segundo trimestre de 2020. A margem líquida da empresa ficou em 6,5%, que é uma margem relativamente boa considerando o setor da empresa, que é um setor de commodities, e o lucro por ação no terceiro trimestre foi de 0,35 centavos, que praticamente dobrou de um ano para o outro. E dos destaques operacionais, a gente precisa ressaltar que o volume vendido caiu em todos os segmentos, menos no segmento de açúcar,
mas isso não foi tão negativo porque a receita bruta e líquida cresceu em todos os segmentos. Então a empresa ela vendeu um pouco menos em quantidade de quilos, mas os preços e as receitas cresceram mesmo com essa queda de volume. Isso não só no Brasil, mas na América do Sul inteira, com exceção do Uruguai, que a empresa cresceu em todos os segmentos, tanto em receita quanto em volume vendido. E só um destaque bem interessante, a receita internacional da Camil representa 34% do faturamento da empresa, e quando a gente compara a receita de arroz com a receita internacional, a receita de arroz ainda é um pouco maior, só para a gente ter uma noção de quão expressivo é o negócio de arroz da Camil, tanto no Brasil quanto no exterior. E comentando também sobre os negócios internacionais, o Uruguai ele representa 79% da receita da Camil, enquanto Chile e Peru representam cada um cerca de 10% da receita também internacional. Bom, e olhando as dívidas da Camil, a dívida total está em 2,5 bilhões e a dívida líquida é de 1,3 bilhões de reais. A dívida líquida sobre o EBITDA dá 1,7, o que é uma dívida líquida bem controlada ainda, até 2 vezes o EBITDA eu considero uma dívida bem controlada. Muitas pessoas consideram até 3, mas eu sou um pouco mais conservador, prefiro uma dívida um pouco menor, então essa dívida da Camil está bem de boa na minha opinião. Vale ressaltar que essa dívida líquida sobre o EBITDA ela reduziu bastante no último ano, principalmente por conta do aumento bem expressivo que o EBITDA da empresa teve no ano passado. Quando a gente olha somente para a dívida da empresa, ela chegou a ter um aumento de 48% no ano passado. Vale ressaltar que esse aumento de endividamento no ano passado foi muito por conta da empresa ela ter feito alguns financiamentos para se proteger um pouco desse momento que nós estamos passando. Então lá no começo do ano passado a empresa ela preferiu fazer alguns financiamentos para se proteger dos primeiros fechamentos da economia, dos primeiros lockdowns que poderiam afetar bastante as economias da empresa. Então por isso que teve um pouco do aumento da dívida, mas como o EBITDA cresceu bastante, essa dívida acabou sendo um pouco mais diluída. Agora um ponto que chama bastante atenção nas receitas da Camil é que desde 2016 o lucro líquido da empresa vem aumentando. Eu vou colocar aqui a imagem para vocês e se vocês separarem bem, a gente percebe que tem uma certa ciclicidade no relatório da empresa. Quando a gente olha no geral, desde 2016 até o ano passado, as receitas da empresa cresceram bastante, principalmente quando a gente olha do segundo trimestre de 2019 até o terceiro trimestre de 2020, que foi onde a empresa ela teve um crescimento muito expressivo e durante muitos trimestres consecutivos. Mas na minha opinião, o mais interessante é quando a gente compara o resultado ano a ano, que a gente percebe também que teve um crescimento bem legal desde 2016 até o ano passado. Bom, e o último ponto que eu gostaria de comentar com vocês é sobre os dividendos. A Camil é uma empresa que paga dividendos desde 2016, como eu comentei lá no começo do vídeo. No ano passado, ela teve o dividend yield de 5,6%, que foi o maior dividend yield da empresa durante todo esse período. Mas a empresa ela é uma empresa que não paga tão bons dividendos assim. Ela costuma pagar dividendos 3 a 4 vezes por ano, mais ou menos no mês de março, junho, agosto e dezembro, que são mais ou menos os finais dos trimestres. E ela vinha pagando em média cerca de 15 centavos por ano, mas no ano passado ela pagou 55 centavos por ação, que foi o maior dividendo da empresa. Então nesse ano eu chuto um dividendo para a empresa entre 40 e 60 centavos para se manter mais ou menos em linha com o ano passado. Bom, pessoal, é isso que eu gostaria de comentar com vocês sobre a Camil. É uma empresa que está num setor bem interessante, que é o setor que o brasileiro consome bastante. Então, arroz e feijão é o principal prato aqui no Brasil. Mas a única coisa que me incomoda um pouco é que arroz, feijão, açúcar são commodities. Então, são produtos que a gente não consegue ter uma diferenciação muito grande de uma marca para outra. É claro que tem um arroz um pouco melhor do que o outro, mas no geral é mais ou menos a mesma coisa. Então, isso é um ponto que me incomoda um pouco, é que a gente não consegue ter uma diferenciação e cobrar um pouco mais caro pelo produto. Mas, no geral, é uma empresa que é muito grande, já está bem consolidada no Brasil, ela é líder de mercado, tem 14% do market share aqui no Brasil. Ela é líder também na distribuição de arroz nos outros 3 países que ela atua. Então, como ela é uma empresa já bem grande e consolidada, ela consegue adquirir outros players menores e acabar tendo uma fatia ainda maior do mercado. Então, esse, na minha visão, é um ponto positivo. E o ponto negativo é a questão de ser uma commodity. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acham da Camil, se vocês comem arroz Camil, feijão, se vocês gostam da empresa ou não. E é isso aí, pessoal, o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like e me siga também lá no Instagram, @crescendopatrimônio. Lá tem conteúdo diário para vocês e a gente tem um contato um pouco mais próximo. É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.